Que a paz e a graça esteja com todos. Amém, meu irmão? Mais uma vez estamos aqui diante da presença do Deus Altíssimo, diante do Espírito Santo, o qual vai nos ensinar a palavra de Deus. Amém? Que todos venham junto participar deste estudo maravilhoso, o estudo do Apocalipse, aonde vamos aprender a entender o que está para acontecer. Também hoje vamos aprender o que Deus deixou para a igreja, para que a igreja venha se converter. Então, meu irmão, não fique para você mesmo esse estudo, mas compartilhe. Compartilhe, também assine, para que todo o estudo que for chegando você venha receber. Compartilhe, porque se fosse piada, uma brincadeira, todos nós compartilharíamos diante de todos. Então, meu irmão, compartilhe. Compartilhe, porque isso é crescimento espiritual. Isso não é uma farsa. Isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então é pelo nome do Senhor Jesus que estaremos iniciando esse estudo. Mais uma vez, esse estudo maravilhoso. Então eu convido a todos que abra sua Bíblia no livro de Apocalipse 2 e vamos aprender de Deus. Amém? Abrindo sua Bíblia no capítulo 2, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse fala sobre 7 cartas que Jesus, através de João, escreveu para as igrejas. Que propósito? Só abençoar aquela igreja do passado? Que propósito? Só edificar a igreja do passado? Não. O propósito de Jesus é edificar as igrejas de todas as épocas. É tanto que um pastor viajando pela Turquia, onde estava localizada as 7 igrejas da Ásia, hoje conhecida como Turquia, o pastor ele não viu nenhuma igreja cristã evangélica nem cristã católica. Então significa que uma profecia dita aqui nas cartas se cumpriu, porque a igreja não levou a palavra de Deus a sério. Mas com isso a gente também aprende que as cartas que Jesus mandou não foi para ficar presa ao passado, e é para os dias de hoje. Então, meu irmão, você vai junto comigo na leitura, vai ouvir e vai entender o projeto de Deus também na sua vida, porque você é esta igreja. Então vamos abrir aqui no capítulo 2, que fala da carta à igreja de Éfeso, que pode ser considerada hoje a congregação que é você. Então, essa carta é para você, meu irmão. Essa carta é para mim. Essa carta é para toda a igreja do século 21. Amém? Vamos ler aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Primeiro, Jesus já está se apresentando aqui. As 7 estrelas significa os 7 anjos da igreja, os 7 pastores da época. Os 7 candeeiros significa as 7 igrejas. Então Jesus, para começar a escrever para Éfeso, começar a mandar a mensagem para Éfeso, ele se identifica como aquele que tem os 7 anjos, quer dizer, os 7 pastores e as 7 igrejas na mão. Amém? Isso é uma apresentação. Vamos lá. Aí ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes endurecer. O 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Tens, contudo, a teu favor
que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém, igreja? Vamos entender isso aqui melhor. A igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo começou a trabalhar, e a igreja foi crescendo maravilhosamente bem, com um amor verdadeiro, só que ela estava perdendo a essência. Ela não gostava de certas coisas, mas estava perdendo a essência, estava deixando que aqueles que se diziam judeus atrapalhassem o crescimento da obra dos gentios, porque a igreja de Éfeso é gentios. Então vamos dar uma lidinha aqui no livro de Efésios, no livro de Atos 20 e 29, para ver o que é que Deus fala a respeito do crescimento desta obra. O livro de Atos. Atos está antes de Romanos. Atos 20 e 29, para ver o que é que Deus vai nos revelar aqui. Amém, igreja? 20 e 29. Eu sei que depois da minha partida, isso é o apóstolo Paulo falando, né? Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de advertir com lágrimas a cada um. Então, o que é que o apóstolo está falando? O apóstolo está falando que no decorrer dos anos, que ia aparecer homens lobos, vamos dizer melhor, disfarçados de ovelhas, homens maus, disfarçados de profetas, disfarçados de sacerdotes, mas que ia levar a igreja à decadência. Hoje está acontecendo isso. Quantos homens hoje que começou com uma obra eclesiástica, quantos homens hoje começou com um evangelho verdadeiro, genuíno, começou com o primeiro amor, homens dispostos a ganhar almas para Cristo, homens dispostos a fazer com que aquele homem, aquela mulher, conhecesse o verdadeiro evangelho de Cristo, conhecesse a essência de Cristo. E com o passar do tempo, a soberba, a ganância, a usura tomou conta do coração, da mente e da alma. O apóstolo Paulo diz no livro, se eu não me lembro bem, no livro de Coríntios, para não fazermos a obra de Deus por usura. Mas no passado aqui, como nos dias de hoje, muitos estão fazendo a obra por usura. E aí vai pagar preço, porque naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu não curei em teu nome, eu não expulsei demônios em teu nome, eu não fiz, eu não aconteci em teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, pois eu não vos conheço. Então, nós não podemos viver pela obra, nós temos que viver pela fé. Nós não podemos viver pelo que fazemos pelo nome do Senhor Jesus, mas pelo que cremos e pelo que estamos realizando diante do verdadeiro amor, não diante do interesse financeiro, não diante do interesse próprio, mas que o interesse de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tenha que ser para a glória de Deus. Amém? Então também a gente vê aqui que no livro de Atos está falando sempre do crescimento da igreja, mas que no decorrer dos anos, no 19 e 18 também fala a mesma coisa, que muitos iam perder o primeiro amor, ia desviar da verdadeira conduta. É tanto que quando chegou já em 95 depois de Cristo, a igreja estava fria. A igreja estava precisando de um combustível espiritual. É o que Jesus fez. Jesus mandou uma carta para essa igreja
dizendo que ela precisava, coisa e tal, se consertar, voltar ao primeiro amor. Então. Só que Jesus fala algo maravilhoso. Tenho, contudo, a teu favor que eu dei as obras dos Nicolaítas. O que é que os Nicolaitas faziam? Nicolau, vindo do Nicolau. Os Nicolaitas queriam que o homem pudesse ter duas mulheres, que o homem fosse viver na bigamia, e isso é antibíblico. Homens do passado e em algumas regiões do Oriente Médio são reis, são, vamos dizer assim, sheiks, ele tem várias mulheres, mas esse não é o propósito de Deus na vida do ser humano, na sua vida, meu irmão. Você está aí assistindo com sua esposa, sua noiva, sua namorada, prepare a sua vida espiritual com Deus. Primeiro ame a Deus, depois você vai amar sua namorada, sua noiva e sua esposa, e aí você não vai conseguir trair elas, porque você já está dizendo que se você trair ela, você vai trair Deus. Aí você consegue ficar fielmente com sua esposa e sua esposa com você, os dois se tornando assim uma só carne. Amém, meu irmão? Aí a gente também aprende algo maravilhoso aqui embaixo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore. Olha que árvore, a árvore da vida que se encontra no paraíso. Essa árvore vai dar fruto, vai dar uma folha que vai nos garantir a vida eterna. Ah, mas se eu não quiser comer? Em primeiro lugar, só em você pensar isso, meu irmão, você já está dizendo que você não vai para o reino de Deus, porque lá não vai entrar mentirosos, lá não vai entrar corruptos, lá na verdade a carne não vai entrar, lá vai entrar a incorrupção e vai entrar a imortalidade, a fidelidade e tudo. Então não vai entrar homens que vai dizer assim, eu não quero comer não. Pelo contrário, todos que vão alcançar a salvação são aqueles que estão já obedecendo aqui na carne. Amém, meu irmão? Vamos para a segunda carta. A carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. De novo, Jesus agora se apresenta. Jesus está dizendo aqui que ele é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Realmente, Jesus é o primeiro a nascer para salvar e o primeiro a nascer, a ressuscitar. Então ele esteve morto, mas agora ele vive pelos séculos dos séculos. Então Jesus é o nosso Senhor, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém? Mas vamos ver o que é que Jesus está dizendo aqui para a igreja em Éfeso, ou em Esmirna. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aí a gente dá um pulinho aqui no livro na carta em Esmirna. O Senhor Jesus não disse que livraria a igreja das provações. O Senhor Jesus não está dizendo que vai te livrar das provações. No passado, no presente e no futuro. O Senhor não está nos livrando de aprovações. Estamos passando cada aprovação, uma aprovação atrás outra, mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. A palavra de Deus também diz, o próprio Jesus fala, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. De agora em diante, os inimigos do homem ou de sua própria casa será pai contra filho, filho contra pai, contra mãe, nora contra sogra, irmão contra irmão, e assim por diante. Porque às vezes você se converteu e sua mãe, seu pai, seja lá quem for dentro dos olhos, ficou com raiva porque agora você é cristão.
Ou vice-versa, você que está assistindo e ainda não é cristão, às vezes você fica com raiva porque seu irmão, sua esposa se converteu, seu esposo se converteu. Então você está cumprindo uma profecia que está no livro de Mateus. Mas, meu irmão e minha irmã, dê glória a Deus de sua família. Você mesmo está vindo na direção de Deus. Amém? Aí Jesus também fala, contudo, ele estaria com cada pessoa na luta diária. Jesus está em nossas vidas, na nossa luta diária. Não, pronto, eu só quero dar uma paradinha aqui para dizer algo maravilhoso. Quando nós estamos no mundo passando provações, sem a presença de Deus, parece que aquela provação, parece que aquilo que está acontecendo não vai acabar nunca. Por quê? Porque não estamos alicerçados em Cristo Jesus. Então nós não temos tanta perspectiva de algo melhor. Mas quando nós estamos na presença de Deus, passamos pela prova, dando glória a Deus. Houve, como a palavra aqui mesmo diz, que houve 10 dias de provações. 10 dias, eles teriam... Na verdade não foi 10 dias, é porque a profecia fala de dias aqui, mas a gente sabe que foi períodos de provação, 10 provações que a igreja em Esmirna teve. Ela teve, vamos dizer, uma perseguição movida pelo imperador Nero, Domiciliano, Trajano, Aurélio, Máximo, Marco Aurélio, Sétimo Severo 7, Décio 8, Valeriano 9 e Diocleciano. Rapaz, são nomes italianos, romanos, né? Então, esses imperadores perseguiram a igreja, 10 imperadores, por isso que Jesus estava largando uma profecia que ia acontecer com essa igreja alguns meses ou alguns anos depois, porque aqui é 95 depois de Cristo. Lógico que a igreja foi muito perseguida, muito mesmo, ao ponto de lançar os fiéis, os cristãos fiéis, em covas de leões, na arena, e a gente sabe da história, não é verdade, meu irmão? A gente também vê algo maravilhoso que Deus está trazendo aqui. A gente vê aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Segunda morte, como pode ser isso? A morte, a primeira, é aqui na carne, quando morremos, somos recolhidos, descemos à sepultura, no caixão. Mas a nossa alma vai prestar conta a Deus. E aí a nossa alma, se praticou a vontade de Deus, se se converteu, então é a glória eterna. Se não se converteu, ainda vivo, não levou Jesus a sério, então é a segunda morte, é a morte eterna. Amém? Mas vamos dar um pulinho no livro de Tiago 1,12. Vamos ver o que é que Deus também quer falar aqui em Tiago 1,12. Tiago 1,12. A origem do pecado. O que é a origem do pecado? De onde se originou o pecado? Amém? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, meu amado, toda a provação que estamos passando, que o ser humano passa hoje, muitas das vezes, a maioria das vezes, foi ele que provocou. Mas quando a gente provoca, mas está na presença de Deus, a gente vai passar aquele aperto para aprender,
para aprender a ter discernimento da palavra de Deus, para aprender a honrar Deus, para aprender a viver na presença de Deus, para que provações de certos quilos não venham. Amém? Então aqui, a provação, muitas vezes, principalmente a provação financeira, a gente compra uma geladeira que não dá para pagar, não tem um salário digno para pagar. Aí a gente quer comprar ao mesmo tempo que comprar geladeira, comprar isso, comprar aquilo, depois está sem dormir por causa de tantas dívidas. E depois de, meu Deus, o Senhor está vendo? Não, a culpa é sua. Baixa a cabeça, só olha a Deus. Senhor, me dá condições de eu pagar essa dívida. Eu sei, meu Pai, que o erro foi meu. Então, na igreja em Esmina, Deus está falando das provações que a igreja há de passar. Você e a igreja está passando provação, mas fique na presença de Deus, porque Ele vai te dar vitória. Amém, meu irmão? Vamos para a igreja em Pérgamo. Você. A igreja agora é você. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então Jesus agora se apresenta para a terceira igreja dizendo ao anjo da igreja em Pérgamo, ao pastor da igreja de Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Por que 2 gumes? Porque ela corta tanto a alma como a carne. Uma certa vez Jesus diz para nós não temermos aquele que só pode matar o corpo, mas é para a gente temermos, obedecermos aquele que tem o poder de tanto fazer o corpo padecer como a alma no inferno também. Então vamos honrar somente a Deus. Não é o Deus que o homem criou, imagem de escultura, mas é o Deus invisível. Você não vê, mas você sabe que Ele está presente. É o Deus, Criador dos céus e da terra. É o Deus Todo-Poderoso, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele cresçam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém? Vamos ver o que esse Deus maravilhoso fala para a igreja da atualidade. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Vamos dar um pulinho em Números 31:16, para ver se cola aqui. Números 31:16. Números 31:16. Número é antes de Deuteronômio. Número 31:16, que diz assim: eis que estás por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. O que foi que aconteceu, ou o que tem acontecido nos dias de hoje? Primeiro, a palavra de Deus, ela está dizendo que a igreja aqui está ouvindo profetas mentirosos que está fazendo o próprio povo cristão pecar contra Deus. E aí recai maldição. O que foi que este profeta fez no passado? Esse profeta sabia que ninguém poderia atingir o povo israelita. Então ele fazia o povo pecar contra Deus. Você, meu irmão, se você andar certo com Deus, se eu andar certo com Deus, a gente pode passar na provação? Pode. Mas Deus vai nos proteger, Deus vai nos honrar, Deus vai nos abençoar, porque estamos na presença dEle. A aprovação não está vindo da parte dEle, porque estamos. Mas a jogada dos demônios, usando pessoas próximas da gente, é para que a gente peque contra Deus. E aqui estava acontecendo na igreja em Pérgamo, homens que auto-se-titulavam judeus, homens que auto-se-titulavam evangélicos, ou
cristãos, ele fazia com que o povo pecasse. Ele botava na cabeça de muitos que não estavam convertidos que o adultério é normal, que duas mulheres, o homem tem duas mulheres é normal, como aqui também fala, né? Que outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas, como eu falei antes, que é a bigamia. Então muitos estavam dentro da própria igreja do passado, como nos dias de hoje. Tem homens que são cristãos e ele tem a esposa dele e ele também quer ter uma mulher na rua, e muitas das vezes tem. Homens que estão pregando o evangelho, mas está de olho na irmãzinha. Homens que está pregando o evangelho, mas acredita que um homem pode ter duas mulheres. Isso é bigamia, é pecado contra Deus. Amém? Então eu quero dizer para você, meu irmão, fuja desses. Fuja dessas profecias que são entregadas. Fuja daquilo que não vem da palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus diz para nós testarmos se o Espírito vem dos céus, se é de luz ou não. Não caia em qualquer armadilha, não. Então, as cartas aqui estão direcionadas agora à igreja da atualidade. Então, vamos ver o que Jesus fala aqui no 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. No arrebatamento da igreja, ao subirmos, receberemos uma pedrinha branca. No passado, em Roma, a história conta que todos que recebiam uma pedrinha branca, na verdade, era um ingresso. Ele tinha direito a entrar, só apresentava a pedrinha. Aqui na Bíblia, essa pedrinha contém o seu novo nome que vai ser lá no céu. Então o seu novo nome não vai ser Carlos, não vai ser Dilson, não vai ser Del Silva. O seu novo nome vai ser aquele que só você e Deus sabe. Lá no céu teremos outro nome. Amém? Então, ele está nos propondo, se nós dermos ouvido à palavra de Deus, seremos vencedores, comeremos do maná escondido, o maná que é dos céus. Não se compara a nenhuma comida, a comida mais gostosa que você já comeu na terra. A comida do céu não vamos nem dizer a comparar milhões de vezes, né? Eu sei que tudo do céu, tudo que Deus tem para nós é 1000 vezes melhor do que o que a terra tem. Amém, meu irmão? Então vamos dar um pulinho também na igreja em Tiátira. Eu vou falar sobre a igreja de Tiátira e vou parar. Vou parar porque faltam 3 igrejas, eu vou deixar para o próximo estudo. É maravilhoso isso aqui. A igreja em Tiátira. Ao anjo da igreja em Tiátira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Jesus agora se apresenta à igreja de Tiátira dizendo que tem os olhos como chama de fogo, quer dizer, vê tudo. O fogo não consome tudo, então os olhos do Senhor vê tudo, não tem nada escondido que ele não veja. E os pés polidos significa que ele pode entrar em qualquer lugar, debaixo d'água, no fogo, em um vulcão, em qualquer lugar Jesus entra. Amém? Aí ele diz assim: conheça as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então Jesus agora está dizendo que conhece a igreja, que sabe que a igreja tem obras. As obras, as últimas, são até maiores do que as primeiras. Mas vamos ver o que é que ele tem contra a igreja. Tenho, porém, contra ti. Olha, ele tem alguma coisa contra ti, irmão. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, o nome Jezabel aqui é um apelido.
Porque existia uma mulher Jezabel na Bíblia, está no livro de Reis, livro de Reis, segunda Reis, alguma coisa assim, depois eu falo. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Antes do 21, o que é que Jesus está dizendo? Que tem uma mulher que está entregando profecias, está entregando mentiras, tem uma mulher que está rodando o piano, que está botando a mão dizendo que Deus falou quando Deus não falou nada, e está até ensinando prostituição dentro da igreja. E prostituição é só de corpos, homem e mulher, mulher com mulher? Não, a prostituição é a mentira, a prostituição é a fraude, é o roubo, a prostituição é o orgulho, a maldade. Então eu quero dizer para você, meu irmão, se tem alguém na sua igreja, tem alguém perto de você, falando mal de seu irmão, e principalmente um irmão que pecou, está fraco na fé, caia fora deste irmão fofoqueiro, desta irmã que a Bíblia chama aqui pelo apelido de Jezabel. Se você vê um irmão caído, ajude. Não vá na conversa de nenhum crente de mentira, não. Amém? Jesus aqui não está, ele está aqui, ó. Tenho, porém, contra ti. Significa que ele tem algo contra ti, que você está dando ouvido a qualquer pessoa aí que está pisando na bola com Deus. Amém? Vamos ver aqui, o 21. Aí Jesus diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostam de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que se você não se consertar, se eu não me consertar, se não andarmos na presença de Deus, entraremos em um processo de doença. Dois tipos de doença. A doença espiritual e a doença carnal. A doença espiritual é aquela que a gente não consegue ler a Bíblia mais, não consegue ter paz para dormir. Aquela doença que a gente não tem força para ler a Bíblia, não tem força para ir para a igreja. É uma doença espiritual. Mas também uma doença carnal, colocada na cama, aonde mesmo estaremos atraindo essas doenças malignas. Por isso que você vê muitos crentes morrendo de câncer, de AIDS, tuberculose, um bocado de crentes aí tendo doenças malignas, desde quando ele poderia tomar posse das bênçãos que Jesus, através da cruz, deixou para ele. Deixou para mim, deixou para você. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz, ele levou sobre ele todas as nossas dores. Então muitos estão morrendo de doença. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que se aqui não houver conserto, se não houver conserto em sua vida para com Jesus, você vai pagar preço caro. Amém? Vamos para o 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiátira, há tantos quantos não têm esta doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com centro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, Deus está prometendo em cada carta, para mim e para você. Deus está prometendo a salvação eterna. Deus está prometendo coisas maravilhosas que no reino dele vamos ter. Deus está prometendo se ficarmos fiéis à palavra dele. Então, meu irmão e minha irmã, se eu tenho certeza, se fosse uma brincadeira que eu estivesse fazendo muito engraçada, muitos estariam espalhando em questão de segundos. Mas aqui é a palavra de Deus. Aqui vale mais. Se você não está evangelizando, evangelize compartilhando. Passe
passe para seu irmão, para sua família, para todos que você conhece que são evangélicos, para eles também repassarem. Amém? Que Jesus abençoe a todos os meus familiares também que estão recebendo esta mensagem, a meus familiares na Argentina, São Paulo, Muritiba, Cachoeira, São Félix, a meus familiares em Feira de Santana, em Catu, a cada um. Que Jesus abençoe a todos. E se convertam enquanto pode, porque a palavra de Deus diz: enquanto há vida, há esperança. Que Jesus abençoe a cada um, porque uma coisa é certa, Ele está voltando. Crendo eu ou não, eu creio, e você. Amém? Compartilhe. Jesus abençoe a todos e até o próximo estudo. Amém?